Os símbolos do Espírito Santo. Esta é a lição número 3 da classe de juvenis do dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Portanto, parabéns a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue dedicado aí ao ensino. Qual foi a primeira ave que Noé soltou da arca? Você sabe? Fica aqui comigo para ver se você realmente acertou essa questão, porque eu tenho quase certeza que você errou a questão. Para esta aula, os hinos sugeridos são 24, 387 ou 553. Falando de símbolo, você tem um celular, certamente. Seu celular tem uma marca, e essa marca costuma ter um símbolo. O símbolo ele é importante para identificar várias coisas, a marca do smartphone, por exemplo, a marca por exemplo, do automóvel do seu pai, entre tantas outras coisas. O Espírito Santo também tem alguns símbolos que nós veremos na lição de hoje. Vale destacar que, igualmente em relação aos nomes do Espírito Santo, a diversidade de símbolos também revela nuances de seus atributos e da diversidade de suas obras. Nesta lição veremos sobre a questão do símbolo e nós veremos que, assim como os nomes do Espírito Santo também são atributos do Espírito Santo, veremos também que os símbolos do Espírito Santo também mostram a qualidade, os atributos do Espírito Santo. Agora é notório que nós venhamos compreender que nós venhamos ter verdadeiramente uma comunhão com o Espírito Santo e não somente ficar em questões de simbologia, porque às vezes nós ficamos em questões de simbologia e acabamos fazendo o quê? Confundindo as coisas e achando que as coisas é tudo muito simbólico. Então nós precisamos ter cuidado e ficar verdadeiramente com a realidade do Espírito Santo. Por que usar símbolos? Os símbolos são objetos materiais que representam verdades morais e espirituais. Eles estão presentes em parte das Escrituras para facilitar o entendimento humano. Como eu já falei anteriormente, o símbolo ele serve para identificar, ele é um objeto material, né? Você pode ver, você pode tocar naquele símbolo. Por quê? Porque ele é material. Então, diferente do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não é material, ou seja, você não consegue tocar o Espírito Santo no sentido físico da palavra. Você sente o Espírito Santo, mas você não pode tocar nele. Por quê? Porque é justamente isso, porque ele é Espírito. Então, o símbolo, ele, por ser material, também tem aquela questão de que por algo ser simbólico, quando vemos alguma simbologia do Espírito Santo, nós conseguimos meio que entender a mensagem que o Espírito Santo quer passar para nós. Nós veremos adiante alguns símbolos do Espírito Santo e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Os símbolos do Espírito Santo. Água. O apóstolo João tem razão. A água é um símbolo do Espírito Santo. Ela tem a função de matar a sede, lavar a sujeira e regar as plantas. Olha que interessante sobre a questão do Espírito Santo. Então, a água como símbolo do Espírito Santo. Então, veja que o Espírito Santo, ele mata a sede. Que sede é essa? Pode também nos falar a sede de justiça. Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Então, essa justiça, essa sede aqui pode ser a sede de justiça, quando nós queremos justiça por algo que está acontecendo de uma forma errada, um grupo ou uma pessoa que foi injustiçada, nós temos o que? Sede de justiça. Portanto, a água aqui é simbólica para a questão de matar a sede. Também lavar a sujeira. O Espírito Santo ele nos purifica, ele nos lava de tudo aquilo que é pecado, ele nos limpa nesse sentido, né? E também para que serve a água? Para regar as plantas. Assim a planta cresce viçosa e dá os seus frutos. Assim também somos nós. Quando nós somos nascidos do Espírito, o que acontece conosco? Nós, no nosso fruto, né, nós estamos fortalecidos, a nossa raiz fortalece, a nossa raiz do Evangelho fortalece em nós somos enraizados no Espírito Santo. E o que acontece? Nós crescemos no Espírito e fazemos o quê? Começamos a dar
frutos. Assim como uma planta, ela cresce e dá fruto, nós também vamos criar raízes e também crescer e darmos frutos. Fogo. O Espírito Santo convence, fazendo o pecador deixar o pecado e purifica a sua vida. Quando Isaías confessou que era homem de lábios impuros, a purificação veio pela figura do fogo, de uma brasa. O Espírito Santo é comparado ao fogo porque este aquece, ilumina e retira as impurezas. É muito interessante esse ponto aqui. Eu falei que a água, ela lava, né, o Espírito Santo como se lavasse a nossa sujeira, né? Agora, o fogo, ele tem uma questão muito parecida, que é da retirada das impurezas. Vou começar, por exemplo, falando do aquecimento. Quando nós estamos com frio, nós procuramos um cobertor para nos aquecer, ou aquelas pessoas mais chiquíssimas fazem o quê? Vai para a lareira, fica na lareira, né? O fogo da lareira aquece. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco, ele nos aquece espiritualmente. Nós ficamos com as nossas almas aquecidas pelo Espírito. Ele também nos ilumina. Assim como o fogo ilumina, né, o fogo, você vê o fogo à distância. Por quê? Porque ele ilumina, ele clareia, né, ele te dá um norte, te dá uma orientação. Assim também é o Espírito Santo, ele nos ilumina. E a questão da retirada de impureza é muito interessante, que o fogo, ele queima a impureza, a água lava. O fogo, ele queima, ele destrói. Quando o ouro, por exemplo, quando ele vai ser levado ao fogo, para quê? Para ele ser purificado. Então, tudo aquilo que não é ouro, o que faz? O fogo destrói ou separa. Então, aquele ouro, ele fica puro. Por isso, o Espírito Santo, ele faz o que conosco? Ele queima, ele destrói tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ele destrói o nosso pecado, ele queima o nosso pecado, ele destrói o nosso pecado. Então, por isso ele retira as impurezas. Vento. O vento é invisível, mas seus efeitos são plenamente percebidos. Assim é o Espírito Santo em suas ações. No Pentecoste, um som de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. O Espírito Santo, ele enche toda a casa. A sua casa, no caso nosso aqui, é o nosso coração. Nosso coração está de fato cheio do Espírito Santo. Nós devemos fazer exatamente isso, ter o nosso coração cheio do Espírito Santo. É interessante falar aqui que o vento, por exemplo, ele é invisível. Nós não vemos o vento, mas nós sabemos que ele existe, nós sabemos onde ele está passando, né? Por quê? Porque o resultado por onde ele passa é notório, as pessoas veem. E a questão também do vento também nos traz a ideia de que nós não sabemos para onde o vento vai e nem de onde ele veio. Assim também a pessoa que é nascida do Espírito, ele não sabe para onde vai, no sentido de que ele não se manda. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que mostra para ele o caminho. Às vezes ele está indo para um caminho e o Espírito Santo lá pelas tantas mostra para ele um outro caminho. Ele completamente obedece ao Espírito Santo porque ele é obediente ao Espírito Santo, ele é sensível ao Espírito Santo. Então ele faz o quê? Ele desvia daquele caminho. Por quê? Porque ele foi levado pelo Espírito Santo para outro lugar. Ele até saiu com um destino, eu vou para tal lugar. Mas no meio do caminho o Espírito Santo orienta ele para ir para outro lugar. Assim também é aquela pessoa, né? O vento, nesse sentido, nos traz também a ideia do símbolo do Espírito Santo. Porque assim como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não sabe para onde vai, porque é guiado pelo Espírito Santo, assim também é o vento. O vento nós não sabemos para onde vem e nem da onde ele saiu, né? Óleo, unção. Unção é assim, né? Uns são e outros não são, né? O óleo da unção também é outro símbolo do Espírito Santo. A unção no Antigo Testamento era símbolo da capacitação de Deus sobre monarcas e sacerdotes. E hoje o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. A questão da unção, ungir, é uma forma de mostrar a capacitação de alguém. Quando alguém, um sacerdote, por exemplo, ou um rei, ele derramava-se sobre ele um óleo para mostrar que ele estava sendo capacitado por Deus para aquela
tarefa, para aquele ofício. O ofício de quê? De ser rei ou de ser aqui um sacerdote. Algumas pessoas hoje também usam o óleo nesse sentido, quando vai consagrar um pastor, por exemplo. Eu não vou dizer aqui se está certo ou se está errado, vai de cada um. Eu particularmente, eu não vejo com bons olhos. Por que não? Porque é uma simbologia que para nós hoje não faz muita diferença no sentido humano. Eu vou ser claro, por exemplo, alguém vai ser vai ser ordenado a pastor. O que que fazem? Eles pegam um azeite, e não é pouco azeite, é muito azeite. O azeite é um alimento caro, né? Um produto caro, e derrama aquele azeite na cabeça do pastor, e o pastor fica cheio do azeite ali no sentido literal, e aquilo vai para a sua roupa, e a esposa depois é que sofre para tirar aquele azeite, né? Então eu acho isso desnecessário, mas vai de cada um. Isso aqui é um pensamento meu. Mas, de forma geral, algumas pessoas também fazem isso no sentido literal, para dizer que aquele pastor está realmente sendo capacitado por Deus, e por isso foi derramado sobre ele a questão do óleo, né, do azeite. Mas tá aí, o óleo também é, de fato, um símbolo do Espírito Santo. Pomba. A pomba tem características próprias que envolvem simplicidade, mansidão, pureza, paz, sensibilidade e movimento. Essas são as mesmas características do Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus. Existe uma questão aqui muito interessante sobre a questão da pomba, porque o Espírito Santo também ele é simples, assim como a pomba. Até Jesus chegou a falar da pomba, né, que nós devemos ser simples como a pomba. Então aqui o Espírito Santo ele é simples, e aqui no sentido simples significa o seguinte, que o Espírito Santo ele habita em qualquer pessoa que aceita Cristo como Salvador. Isso é o que? Simplicidade. Também a pomba ela é mansa. Você já viu uma pomba atacar alguém? Ela é mansa, a mansidão está nela. O Espírito Santo também ele é manso. Ele é tão manso que chega a ter ciúme de nós. E tem também a pureza, aqui mais no sentido de ser puro, no sentido de não ter maldade. Ela é inocente. A pomba também é símbolo de paz, né? As pessoas, quando querem paz, soltam pombas, né, para mostrar que querem paz no caso de um determinado acontecimento. Também tem a questão da sensibilidade e movimento. A questão da sensibilidade, por exemplo, se você chegar perto da pomba, ela logo se assusta e vai embora, se você fizer qualquer movimento brusco. Pode ser também para nós a ideia de quando nós fazemos algo, né, referente ao pecado, faz com que o Espírito retire-se de nós. Pode-se também dizer nesse sentido. E também a questão do movimento. O que é o movimento? Muito possivelmente você sabe que o pombo geralmente era usado para levar cartas, né? Era o chamado de pombo correio. Então o que acontecia? Isso é um movimento, ele está num lugar e vai para outro lugar levando a mensagem. Assim também aqui tem o Espírito Santo, está num lugar e vai para outro lugar fazer o quê? Levar a mensagem. E eu te perguntei lá no início do vídeo qual foi a primeira ave que Noé soltou depois lá na arca, né? Qual foi a primeira ave que ele soltou lá da arca? É muito provável de você ter respondido que foi a pomba, o que não é verdade. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz que a primeira ave que Noé soltou foi o corvo. A pomba foi depois. Portanto, a primeira ave que foi solta na arca de Noé foi o corvo. E é muito curioso a questão do corvo, porque apesar do corvo ser um animal impuro, ele tem uma questão muito interessante, que ele sabe falar, e ele fala melhor do que papagaio. E também ele é um ser bem inteligente, e chega a emitir alguns sons, e também se você chegar perto do ninho deles, por exemplo, eles jogam até pedra em você. Eu acho muito interessante. O corvo é um animal que eu acho muito interessante. Muito mais que símbolos. O Espírito Santo é uma pessoa, portanto ele não é exatamente vento, água, fogo, azeite ou pomba. Esses elementos apenas representam a sua pessoa. Lembra que eu falei para você lá no início? Para a gente não confundir a questão da simbologia, pensar que o Espírito Santo é só uma simbologia e agir só como se fosse simbólico. Não, não é assim. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem ciúmes de você, ele te guia, ele te orienta, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Tem aqui a questão aqui, por exemplo, do vento, da água, do fogo, do azeite e da pomba, que simbolizam o Espírito Santo, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo é apenas uma simbologia. Nós precisamos deixar isso claro para que não venha assim nos confundir, né? Conclusão: é importante alertar para que toda a análise de símbolos do Espírito Santo deve ter sólida referência bíblica, a fim de evitar o risco de cair em um misticismo idólatra e perigoso. É justamente essa questão do simbolismo, né? Para não cair nessa questão. Nós devemos ter falado do Espírito Santo, de Cristo ou do Senhor Deus sobre questão bíblica. Nós devemos sempre estar pautados pela palavra. Então a palavra nos dá aqui alguns nortes, algumas orientações sobre a questão da simbologia aqui do Espírito Santo, como água, fogo, azeite, pomba e até vento. E é interessante falar também sobre a questão do vento, que nos dá aqui lá de Atos capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz ali que o vento aqui é como um vento, né? E não um vento propriamente dito, né? Eu ver aqui para você rápido e ler aqui para você, só para a gente ter um norte. Atos capítulo 2, versículo 2 nos diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Portanto, aqui o Espírito Santo desceu como um som. Veja bem, de repente veio do céu um som como de um vento. Ou seja, não era um vento, era como um vento. É bom deixar isso claro para que nós venhamos assim não ter nenhuma dúvida. Como eu acabei de dizer, nós devemos ser bíblicos, né? Ou observar exatamente o que a Bíblia está dizendo. Hora da revisão. Número 1, exegese e hermenêutica. Número 2, os símbolos são objetos materiais que representam verdades morais e espirituais. Número 3, para facilitar o entendimento humano. Número 4, eles apontam para verdades espirituais que edificam a Igreja de Cristo. Número 5, fogo. E que nós venhamos ser assim, né? Cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito, e compreender a cada dia mais que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!